Sejam bem-vindos ao canal do Questionador. Este vídeo tem o objetivo de explicar alguns aspectos jurídicos e políticos da PEC 37. Vamos começar? Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar para vocês um livro que se intitula Investigações Exitosas Realizadas pelos Ministérios Públicos Brasileiros, que foi publicado numa parceria do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e o Ministério Público do Rio Grande do Norte. Esse livro vocês podem baixar em PDF pela internet, tá? É de circulação gratuita. O problema consiste basicamente em hermenêutica. Lá vem de novo a tal da hermenêutica. Enquanto que a interpretação de uns está restrita aos textos da lei, para outros, ou seja, para a maioria, a interpretação ela é sistemática, ou seja, vai observar o conjunto de normas constitucionais e que sim, o corpo dessas normas interpretadas em conjunto, de uma forma sistematizada, é que irá fazer com que se interprete adequadamente essa questão das atribuições do Ministério Público. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou na súmula 234 que a participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. E em nível de Supremo Tribunal Federal, nós temos o julgamento do recurso ordinário 81.326 do Distrito Federal, que não irá ofender a investigação criminal quando houver a participação do Ministério Público. Pois bem, vamos então avaliar o que é que diz a PEC 37 de 2011. Bom, o artigo 144 da Constituição Federal dispõe o seguinte: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares. Daí surgiu, como já dissemos, a grande polêmica, ou seja, não caberia então, no caso, o Ministério Público conduzir investigações criminais. E como já dissemos também, os tribunais superiores entendem de maneira diferente que sim, essa interpretação de forma harmonizada confere ao Ministério Público o direito de fazer investigações criminais. No entanto, para dirimir quaisquer dúvidas, o deputado federal Lourival Mendes, do PT do B, propôs um acréscimo de um parágrafo 10, que iria dizer basicamente o seguinte: a apuração das infrações penais de que tratam os parágrafos 1º e 4º deste artigo incumbem privativamente as polícias federais e civis dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. E esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua promulgação. E logo em seguida é feita a justificação para este tipo de propositura. Portanto, eu vou ler cuidadosamente com vocês qual é esta justificação que está aqui. Devidamente chancelada, para que a gente possa avaliar se essa justificação procede ou não. Está justificando da seguinte forma: preliminarmente, devemos ressaltar que as demais competências ou atribuições definidas em nossa Carta Magna, como, por exemplo, a investigação criminal por comissão parlamentar de inquérito, não estão afetadas. Haja vista o princípio que não há revogação tácita de dispositivos constitucionais, cuja interpretação deve ser conforme. Dessa forma, com a regra
proposta, ficam preservadas todas as atuais competências ou atribuições de outros segmentos para investigação criminal, conforme já definidas na Constituição Federal. O que ele está falando é que basicamente aquela questão da investigação feita pelas CPIs, elas não ficariam prejudicadas. E claro, nesse aspecto, isso está correto. No mérito, a investigação criminal, seja por meio de inquérito policial ou termo circunstanciado, tem por finalidade a completa elucidação dos fatos, com a colheita de todos os elementos e indícios necessários à realização de justiça. Aqui é onde a gente começa a observar as primeiras falhas. Ele acredita que os inquéritos policiais irão elucidar de uma maneira completa as questões relacionadas aos inquéritos policiais. A gente sabe que as polícias, elas têm subordinação. E exatamente por conta dessa subordinação é que elas estão vinculadas ao executivo. Às vezes é necessária uma investigação independente que somente um órgão como o Ministério Público poderia realizar. Dando prosseguimento, ele diz: tanto é verdade, observa a cara de pau, que odiernamente a investigação criminal conduzida pela Polícia Judiciária, em especial após a recente súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que determina o total acesso das partes às peças do inquérito policial, tem se revelado uma verdadeira garantia ao direito fundamental do investigado no âmbito do devido processo legal. Olha o que ele está demonstrando aqui. Ele está muito preocupado com o investigado e no fato de ele ter acesso às informações. Então o Ministério Público está dificultando essas informações? E por que não atribuir ao Ministério Público essa responsabilidade? Por que não atribuir ao Ministério Público essa obrigatoriedade de também fornecer informações ao investigado? Qual a dificuldade nisso? Então vamos castrar o direito do Ministério Público, que na realidade é um direito de todos nós cidadãos, de fazer a investigação criminal por conta de que existe algum tipo de dificuldade de acesso do investigado a algumas informações? É isso? Mas vamos dar prosseguimento. Outro sim, muitas das provas colhidas nessa fase são insuscetíveis de repetição em juízo, razão pelo qual esse procedimento compete aos profissionais devidamente habilitados e investidos para o feito, além do necessário controle judicial e do Ministério Público, como de fato é levado ao efeito para com o inquérito policial. Ressalte-se que o inquérito policial é o único instrumento de investigação criminal que, além de sofrer o ordinário controle pelo juiz e pelo promotor, tem prazo certo, fator importante para a segurança das relações jurídicas. Amigos, o Lorival Mendes já foi delegado, então ele está sendo corporativo e tendencioso. Aqui ele diz que somente o inquérito policial pode conferir direitos ao investigado. Eu acho que se desse cupim na cara do deputado Lorival Mendes, ela estava completamente ruída. Isso é uma tremenda de uma mentira. Aí ele prossegue: a falta de regras claras definindo a atuação dos órgãos de segurança pública nesse processo tem causado grandes problemas ao processo jurídico no Brasil. Nessa linha, temos observado procedimentos informais de investigações conduzidos em instrumentos sem forma, sem controle, sem prazo, condições absolutamente contrárias ao Estado de Direito vigentes. Então, deputado, por que você não fez, ao invés de castrar o Ministério Público, você fez uma proposição no sentido de que existissem normas mais claras no processo de investigação? É porque o Ministério Público está incomodando, não é isso? Ministério Público incomoda mesmo, não é isso, deputado? Então vamos mais adiante para ver onde vai a cara de pau de um indivíduo. Dentro desse diapasão, vários processos têm sua instrução prejudicada e sendo questionado o feito junto aos tribunais superiores. Olha que legal! Deputado, eu já dei 2 jurisprudências fortes
no sentido de que, primeiro, o Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal superior, tem dado grande causa ao Ministério Público e à sociedade brasileira. E o próprio Supremo Tribunal Federal tem demonstrado uma tendência de apoiar a decisão de que os ministérios públicos podem sim fazer investigação criminal. Este procedimento, realizado pelo Estado, com letra E maiúscula, por intermédio exclusivo da Polícia Civil e Federal, propiciará às partes, Ministério Público e à Defesa, além de indeclinável robustez probatória servível à propositura e exercício da ação penal, também os elementos necessários à defesa, tudo vertido para a efetiva realização da justiça. Vocês acreditam nessa preocupação com a justiça, ou é com a preocupação de que o Ministério Público é um calo no pé desse pessoal? Daqui ele dá uma citação do Alberto José Tavares Vieira, que é um jurista, onde eu não vou ler apenas, até mesmo para não ficar muito chato, mas eu recomendo que vocês leiam, onde esse jurista acredita que ao Ministério Público não cabe fazer investigação criminal. E ele conclui: diante do exposto, em face da relevância social da proposta de emenda à Constituição que ora apresentamos, solicitamos aos ilustres deputados e deputadas a sua aprovação. A primeira e grande pergunta a se fazer é: por que um deputado sem nenhuma expressão, de um partido que também não tem nenhuma expressão política, tem apenas 3 deputados federais, consegue fazer com que toda uma nação esteja mobilizada e tenha uma representatividade tão grande diante de tantos políticos? Alguma coisa de verdade não cheira bem nessa história toda. Estamos observando que uma pessoa sem muita expressão ligada ao Sarney, pois ele é do Maranhão, está provocando toda uma grande polêmica. Então, na sua opinião, esse deputado é um herói da justiça? Letra A, né? Letra B: esse deputado é pau mandado de gente grande? Ou letra C: nenhuma das respostas anteriores? Eu presumo que você acertou a resposta e está aprovado nesse vestibular. Olha, eu sei que na verdade Jô Soares, o Roberto Gurgel, que é esse cidadão aqui, que é o Procurador-Geral da República, ele deve iniciar um processo contra o deputado Lorival Mendes a respeito de uso de caixa 2 na eleição. Pressão política ou não, que seja isso investigado, porque o Lorival, de repente, pode não estar com as mãos tão limpas. Conclusões: o que leva um deputado sem expressão nenhuma no cenário nacional propor uma ação que visa restringir a investigação do Ministério Público? O que é que existe por trás disso? Quem de fato está patrocinando esse tipo de coisa? Como já pôde ser aqui observado, isso se trata de uma discussão política em função da forte capacidade do Ministério Público de ser contra a impunidade. E isso a sociedade não pode aceitar. Isso na realidade é quase como se fosse um crime contra a sociedade, porque destruir coisas que estão funcionando e trocá-la por conta de argumentos completamente fajutos. Deixa eu passar o vento. Por quê? Desmantelar coisas que estão sendo efetivas, que estão funcionando, é no mínimo, uma grande irresponsabilidade. Distribuição de granada, não. Bom, para
finalizar, gente, eu queria mandar uma granada anal para os libertários, em especial a pessoa do Heleno. E deixa eu explicar o porquê dessa granada anal, que aí é uma propriedade do Boggs. Eu pedi para ele para... Eu não pedi não, eu vou fazer de qualquer forma. O Heleno, que defende a não agressão, apoiou o atropelamento de uma pessoa porque estava atrapalhando o trânsito e nessas manifestações essa pessoa morreu. Ele achou muito engraçado. É engraçado também a cara de pau de vocês, libertários, porque dizer é muito fácil, fazer é bem mais complicado. No mais, valeu!